chamo Laércio Rabelo, sou consultor do jornal Oficina Brasil. Nesta aula veremos redes de comunicação, características e diagnóstico. A rede de comunicação nasceu da necessidade de adaptar o automóvel, o sistema automotivo, às novas demandas da eletrônica embarcada, pois a indústria automotiva foi uma das mais beneficiadas da tecnologia, pois proporcionou conforto, conveniência, segurança e a maior facilidade no diagnóstico. Entretanto, para que isso seja possível, foi necessária a mudança de toda a arquitetura eletrônica do veículo. Inicialmente, nós tínhamos um sistema ponto a ponto. O sistema ponto a ponto consiste de quê? Que cada sensor tinha que estar fisicamente ligado ao módulo eletrônico que ele iria passar a informação. Então, por exemplo, o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento tinha que passar essa informação para o módulo do controle do motor. Essa informação também era importante para o painel de instrumentos, como também era fundamental para o módulo de controle da climatização. Nesse tipo de arquitetura, nesse tipo de ligação, eu tinha que ter um fio, um cabo de ligação para cada módulo desse, e esses módulos também, se precisavam trocar informação, tinham que estar ligados cada um através de uma fiação, de um cabo, e isso dava um emaranhado de cabos e que impossibilitavam a tecnologia que hoje nós temos no automóvel. Por isso, houve a necessidade do compartilhamento de informações. É aí que entra a rede de comunicação, principalmente a rede CAN, tá bom? Então nós temos aí agora essa nova arquitetura com o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, mandando a sua informação para o módulo de controle do motor e este módulo compartilhando essa informação com os demais módulos que precisam, através de dois fios, ou barramento na linguagem hoje que nós utilizamos na rede de comunicação. Então aqui trafegam informações fundamentais para o funcionamento do painel e o funcionamento do sistema de climatização. Então, agora com essa nova arquitetura, nós temos condições de ter um veículo mais tecnológico, com mais sistemas embarcados. Essa imagem nos mostra vários módulos ligados através dessa rede de comunicação, onde com apenas dois fios eu troco informações entre cada módulo desse. Então, otimiza o cabeamento, a questão de espaço, a questão de volume de fios, a questão de funções de diagnóstico. Então, agora nós temos um leque de informações, um leque de possibilidades. Então, nós temos aqui a partir do conector DLC, através dos pinos 6 e 14, geralmente, mas isso depende muito do sistema utilizado, da arquitetura eletrônica. As informações trafegam a partir desse conector. Muitas vezes, para visualizar essa comunicação, é necessário inserir a ferramenta de diagnóstico para ativar a rede nesse ponto. Em outros modelos, em alguns sistemas não. Você vai lá, coloca o osciloscópio e consegue ver a troca de informações, o formato do gráfico. Uma característica bem interessante desse tipo de arquitetura é que nós temos aqui dois fios trançados, Nesse caso está simbolizado rede CAN alta e rede CAN baixa. Então temos dois fios na rede de alta velocidade, onde vai trabalhar a rede powertrain, potência, é parte de motor e transmissão. Então requer alta velocidade de comunicação para que as funções sejam executadas a tempo de haver mudanças no motor para que o sistema trabalhe dentro da velocidade necessária. Então, esses dois fios são trançados com um objetivo: proteger o sistema, a informação, contra interferências eletromagnéticas, ok? Outra característica que alguns sistemas utilizam são os resistores de terminação. O nome já diz tudo. Eles fazem a finalização, eles fecham o barramento, fecham o circuito e também protegem contra interferência eletromagnética, tá? Então, geralmente, esses resistores estão colocados em módulos separados, em módulos específicos que fecham a rede, tá? Geralmente, esses módulos têm um valor de resistência fixo, que nós vamos ver agora em relação a como fazer um diagnóstico utilizando o multímetro, tá? Então, nós vimos aí par trançado e resistores de terminação no sistema. Bom, para realizar o diagnóstico dessa rede, nós temos que trabalhar da seguinte forma. Existem os resistores de terminação, onde geralmente o valor de cada resistor desse é 120 ohms.
Então, eu vou ter 120 ohms no extremo, no caso, vamos lá, um módulo do motor, módulo de controle do motor, e outro resistor no módulo de controle do freio eletrônico, no módulo ABS. Esses resistores estão ligados em paralelo. Dois resistores de 120 ligados em paralelo. Se eu for fazer a medição aqui nos pinos 6 e 14 do conector, eu tenho que encontrar uma resistência de aproximadamente 60 ohms. Porque eu estou fazendo o quê? Verificando a resistência da rede. Isso me diz o quê? Que fisicamente a rede não está partida e nem está em curto entre si. Então, se existe algum problema, algum DTC relacionado a redes, não está relacionado à parte física da rede, ok? Nesse caso, eu tenho aqui nessa mesma medição um valor de 120 ohms. Isso representa o quê? O que é que isso significa? Que a rede está partida, tá? Tem um resistor que está solto, está sozinho, foi partido, e eu estou medindo só uma extremidade da rede, que tem um valor de resistência lá de 120 ohms. Então, a forma que eu faço para diagnosticar problemas físicos no sistema físico da rede, tá? Aqui agora eu tenho um curto entre si. Se eu estou medindo entre os fios 6 e 14 e eu tenho dois resistores lá em paralelo que dão 60 ohms, se um fio desse encostar no outro, eu vou ter uma resistência muito baixa. Nesse caso aqui está apresentando 0,005 ohms, então, ou menor do que isso. Então, eu já faço o diagnóstico sabendo os fios da rede CAN, as redes de comunicação, estão em curto entre si. Aí eu vou ter que procurar esse curto e resolver a anomalia. Então, para diagnosticar problemas no sistema físico da rede, nos fios, eu uso um multímetro sem problema, tá? Na escala de resistência. Existe uma lógica de funcionamento que explica o espelhamento do sinal que nós vamos ver na imagem de osciloscópio. Olha só como é interessante. O sistema, quando está lá em repouso, eu vou ter os fios com 2,5 volts, né? Rede CAN alta e rede CAN baixa. Quando está ativado a rede, quando ela acorda, a rede CAN alta vai para 3,5 volts aproximadamente e a rede CAN baixa vai para 1,5 volts aproximadamente. Então, uma vai para alta, um nível de tensão alto, e o outro vai para nível de tensão baixo. Tudo bem, isso explica o espelhamento. Mas, como é que eu posso fazer um diagnóstico dessa resposta com o multímetro? Vamos ver se realmente eu consigo fazer essa captura. Com o multímetro, como é que eu faço? Eu faço a medição aqui da rede CAN alta no pino 6 em relação ao negativo. O valor vai dar aproximadamente 2,8 volts. Por que não deu 3,5? Porque o valor lido pelo multímetro é uma média. O multímetro ele é lento um pouco, ele faz 4 medidas por segundo e faz uma média, tá? Então, aproximadamente 2,8 volts. E na rede CAN baixa, medindo no pino 14 em relação ao negativo, 2,6 volts. E aí eu verifico, opa, a rede CAN alta foi para cima e a rede CAN baixa, ela realmente foi para o nível lógico baixo, ela foi para uma tensão baixa. Um pega uma tensão para cima e um vai para uma tensão para baixo, justificando lá a mudança de sinal. Então aqui é um sistema em perfeito funcionamento. Em curto entre si, o que é que vai acontecer? Os dois níveis de tensão vão estar iguais, aproximadamente 2,5 volts, tá? Porque o somatório vai dar aproximadamente 5 volts, né? Então, se apresentar o mesmo nível de tensão com a rede aberta, com a rede acordada, ignição ligada, está em curto entre si. E aí já justifica uma pane no sistema, o sistema não vai funcionar, vai bloquear a partida, e aí você já descobre fazendo a medição de tensão nos pinos 6 e 14, baseando-se em relação a quem? Ao negativo, tá bom? Agora nós temos aqui o sinal com osciloscópio, olha que legal. Qual é a característica desse sinal aqui? Nós temos o espelhamento do sinal. Pino 6 e pino 14, enquanto um vai para o nível lógico alto, o outro vai para o nível lógico baixo, ou nível de tensão alta e um nível de tensão baixa. Um vai para 3,5 e o outro vai para 1,5 volt, tá? Então, cada momento que um parte para o nível superior de tensão, o outro vai para o nível inferior, justificando aí o espelhamento do sinal. Caso em algum momento você não observe esse espelhamento, é sinal que tem alguma coisa errada nessa rede, tá bom? Então, meus amigos, nós temos que agradecer mais uma aula, a presença de todos, compartilhem, comentem, tirem...